Olá para cada um, estamos aqui de volta para falarmos sobre mais um livro para o projeto Raízes Livros Brasileiros. Dessa vez para a leitura do Tieta do Agreste, de Jorge Amado. E para quem não conhece o projeto, é só acompanhar o link que vai estar tanto no site do Bodega Literária, como na descrição dos vídeos que vai estar no IGTV e no YouTube, Ou então ir lá no nosso destaque do Instagram, do Bodega Literária, que você vai ter acesso a todos os outros vídeos disponíveis que já rolou aqui nesse projeto Raízes Brasileiros, que é esse projeto que lê livros nacionais para poder incentivar a leitura desses clássicos brasileiros. E dessa vez, a leitura, como eu falei, foi do Jorge Amado, porque Jorge Amado, para mim, no Brasil vai estar o Jorge Amado como o melhor contador de histórias, e em Portugal vai estar o Saramago, Eu gosto de comparar os dois, tanto que os dois eram amigos. E a leitura, então, vai ser o Tieta do Agreste, Não é só esse título bem pequenininho, mas sim Tieta do Agreste, Pastora de Cabras, ou A Volta da Filha Pródiga, melodramático folhetim em 5 sensacionais episódios e comovente epílogo, emoção e suspense. Mas por que foi que eu decidi, então, ler Tieta do Agreste? Primeiro porque eu estava vendo com minha mãe a novela Tieta do Agreste, que passa, está sendo reprisada pelo Globoplay, a gente já assistiu o equivalente a uns 4 meses de novela, ainda falta um bocado para assistir. E durante a minha assistida dessa novela, eu pensei, por que não então engatar também a leitura do livro, para poder fazer essa comparação e se realmente o livro é tão dramático como a novela é. E eu adianto logo, que a resposta é que não. Eu achei o livro muito mais enxuto, Até porque, lógico, que a novela vai ter que se adiantar um pouco mais, porque é um ano de novela, Então aqui o livro vai estar bem mais enxuto, Os personagens são muito mais conscientes do que estão fazendo, Não há tantos bordões como na novela há, então é um pouco chato essa parte. Mas aqui sim, há mais consciência do que cada um está fazendo e existe uma maior importância dos personagens para os fatos que ocorrem nessa cidadezinha pequena que o Jorge Amado vai criar. O livro, ele foi publicado em 1977, a novela é de 89 e também tem um filme, quer dizer, que foi lançado em 96. Esse filme ainda quero assistir porque a trilha sonora dele, foi feita pelo Caetano Veloso, então tem várias músicas, que ele fez, ali como fundo, para o filme. Eu estou bem curioso então para assistir, mas depois, em outra época, quando eu passar o frenesi aqui do livro, da leitura desse livro. Mas eu vim aqui, para dar motivos para que vocês possam ler esse livro incrível, que ele é longo, para você ver, essa minha edição é um pouco antiga e as páginas são pequenas, as letras. E eu achei sim um livro longo, porque tem mais de 600 páginas, então a leitura demorou um pouquinho, apesar de eu gostar muito e não querer que o livro acabasse, mas sim, é uma leitura um pouco, não densa, mas sim longa, então requer um pouquinho de tempo, do próprio leitor. E o primeiro motivo que eu dou para vocês lerem esse livro é a questão da forma narrativa como o livro é feito, Já que o próprio autor, ele vai dizer no início aqui, que ele criou uma espécie de folhetim, de melodramático folhetim, o que me fez lembrar que o Jorge Amado, talvez, claro, inspirado pelas obras francesas, inclusive por Victor Hugo, que ele devia ser um leitor de Victor Hugo, para poder criar essa obra a partir desse tipo de narrativa, em que existe um narrador que é muito intrometido, digamos assim, e que ele para a história em diversas partes, em diversos momentos, para poder, então, contar casos. Por exemplo, ele está explicando ali sobre tal personagem, mas ele quebra essa narrativa no meio para poder, sei lá, explicar sobre a Marinette, que é o carro que é usado na época, aqui dentro do livro, que é uma Kombi, ou então para falar sobre uma receita de caixinha de caju com peixe, moqueca. Então, sim, ele tem essa forma narrativa, que prende um pouquinho o leitor, Ele é um pouco intrometido e faz com que realmente a gente goste tanto do narrador, É como se fosse uma pessoa que estivesse na própria cidade, Que participasse da vida daquelas pessoas ali, daquela cidade, e que sabe, então, a vida de cada um, tintim por tintim, por isso mesmo tem opinião sobre cada um deles, Tem consciência do que está narrando e quer tratar a gente, então, com essa amizade. A segunda motivo para que vocês possam ler esse livro é um enredo próprio da história, logicamente, Que é algo um pouco clássico, digamos assim, que é, digamos, uma história de vingança, Vingança no sentido de que alguém volta do passado para poder cobrar, o que foi feito com essa pessoa, ou então dar uma reviravolta, com os fatos que aconteceram do passado. A história, então, vai contar, logicamente, a história de Tieta, que quando era mocinha, ela era uma mulher moderna para sua idade, porque ela era muito namoradeira, tinha um pensamento libertador, que queria mesmo aproveitar a vida, namorar,
a questão da sexualidade para ela não era um tabu, né? Ela queria experimentar isso o quanto antes para poder ter suas próprias experiências de vida com isso, né? Mas ela mora numa cidade que é um pouco conservadora, né? A cidade chamada Santana do Agreste, que é conservadora, que são pessoas fechadas, a maioria são pessoas que são muito religiosas, então por isso mesmo há uma grande crítica quanto a isso, né? E Tieta, então, né, ele, nos seus casos românticos, ela é denunciada pela própria irmã, chamada Perpétua, que é uma carola que vive na igreja, rata de igreja. E Perpétua conta para o pai, né, o Zé Esteves, que também é um homem muito conservador, né, que quer que as coisas sejam corretas, quer que tudo seja correto, de que ninguém fale mal dele nem da família dele. Então Perpétua denuncia a irmã, né, por estar saindo com os casos dela, as paixonites dela. E então o Zé Esteves, né, mete o cajadado em Tieta, ali em praça pública, faz o maior zoê, né, e expulsa a filha de casa, onde a cidade para nesse momento, né, para ver essa expulsão dessa filha dessa cidade, né. Então, a gente tem esse passado, né, que é visto através de flashbacks, e depois a história corta e se passa, então, 25 anos depois, quando, então, Tieta volta, então, para Santana do Agreste, né, só que agora rica, né, dona de vários negócios e vários bens em São Paulo, então ela volta para a família, para Santana do Agreste, e com isso ela tenta mudar as coisas que acontecem, né? Por isso chama de volta da filha pródiga, porque a gente vai ver aqui, então, como é que vai se acontecer, então, essa volta de Tieta para essa cidade tão pequena, né, e os fatos que acontecem, né, que se sucedem através dessa volta de Tieta, então, para Santana do Agreste, o que é muito interessante, né, porque ela vai querer realmente, aí eu não vou dizer, né, mas você vai ter que ler, né, para saber se Tieta vai ficar zangada com o que aconteceu ou não, e se vai querer passar a limpo tudo o que fizeram com ela nos 25 anos que se passaram desde sua expulsão. Em outro ponto da história, né, a gente vai conhecer um personagem chamado Ascânio Trindade, que ele está sendo no momento o prefeito de Santana do Agreste, né, um prefeito provisório, até porque o outro aconteceu um fato X que vocês vão precisar saber o que foi que aconteceu para ele poder assumir esse cargo. E Ascânio Trindade ele tem um pensamento um pouco mais moderno, né, com a questão da cidade, onde ele quer realmente alcançar o progresso para aquela cidade tão pacata que é Santana do Agreste. E ele quer, então, a primeira coisa, o primeiro ato dele é poder trazer a luz elétrica para aquela cidade que só vive de motor, né, a luz através de motor elétrico, em que a luz acaba a partir das 9 horas da noite, depois é só breu. Então Ascânio, né, tenta conseguir essa luz elétrica, mas não consegue. E quem é então que vai mexer os pauzinhos para trazer a luz para Santana do Agreste? Nada menos do que Tieta, né? Então vocês vão precisar saber o que é que acontece aqui, se ela vai conseguir ou não trazer a luz. E agora entender então, como eu falei no início, né, o porquê da música do Caetano Veloso, né? Eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de Tieta. Então, conforme a história se desenrola, né, o Ascânio Trindade vai querer, então, trazer esse progresso para a cidade, né? Um progresso que não vai ser bem-vindo para algumas pessoas, né? Então, vai ter essa dualidade. No livro é cheio disso, de dualidades, né? Pessoas que querem o progresso ou que não querem o progresso porque vê problemas com isso. E também a questão das pessoas, alguns serem conservadores, outros não serem. Alguns terem um pensamento mais modernista, outros pensarem que não se mexe onde deve estar nada quieto. Então, as coisas ficam com essa dualidade durante todo o livro. Outro fato importante que acontece é a vinda de uma fábrica para Santana do Agreste, né? Através, então, dos rumos que a história tem, né? E o porquê de escolherem Santana do Agreste para que essa fábrica se instala, né? A fábrica chamada Brastânio, que é uma fábrica que vai produzir dióxido de titânio. Então vocês procurem depois no Google, quando vocês forem ler o livro, vocês vão entender então o porquê desse fuzuê todo para quase nada, né? Mas para aquele momento, né, é importante entender que Jorge Amado publicou esse livro em 77, né, se não me engano, como eu falei, e era um momento em que o Brasil, naquela época, né, estava passando pela abertura comercial internacional, né, em que as fábricas poderiam ser instaladas no Brasil, né, através de parcerias, né, e com isso, então, várias pessoas viam que poderia vir o fracasso, né, ali do meio ambiente, né, ali traria a questão do sucesso, sim, com a produção de empregos, né, de poder produzir coisas no Brasil, mas havia o lado negativo, que era a questão da poluição, né, da degradação do meio ambiente e tudo mais. Então, vários personagens aqui, como o Comandante Dário, por exemplo, vão se preocupar muito com isso, né? Então, vai ter vários atos e várias rebeliões a favor de não instalar essa fábrica para que não haja essa poluição em Santana do Agreste, né, em Mangue Seco, que é uma das praias ali de Santana do Agreste, que é vista como um paraíso, né? E também Tieta vai se meter nesse meio e vai ocorrer várias revoluções bem interessantes para saber se essa fábrica vai ser instalada ou não, né? E há essa grande crítica, né, desse
desse poder que há por trás, né, da política brasileira para a instalação de grandes fábricas naquele momento, né, sem pensar na parte pequena, sem pensar no local, sem pensar na população e as consequências que isso pode trazer, né. Então, Jorge Amado foi bem avançado para sua época, né, e faz com que o livro seja bem atual nos dias de hoje, né, trazendo para a nossa própria realidade, pensando na questão da poluição, né, do meio ambiente e tudo mais. Então, é um livro atual para se pensar desse cenário. Então, os temas principais aqui dentro desse livro, como eu falei, é a questão do progresso versus o medo, né? As pessoas que querem ou não, né, ali que a cidade progrida ou não, né? Ou os que têm medo que isso aconteça. Há também a questão da liberdade vezes da prisão, né? A própria Tieta, né, que precisou sair da sua própria cidade para poder se descobrir quem era de verdade, né? Poder ganhar a vida, né? Então, há essa questão também da mulher, né? Da mulher como sendo a mulher liberta, né? Sendo como um tabu para aquela cidade tão pequena, né? Se a mulher tem um desejo sexual, se a mulher pensa diferente, né? Se a mulher quer ter pensamentos diferentes da sua época, então isso é tido como um tabu, né? Como um problema. Então, vamos expulsar ela de casa, né? Como o próprio Zé fez, né? No caso. E o outro ponto é a questão do futuro versus passado, né? A própria Tieta ali remoendo o seu passado, né? O que fizeram com ela, e ela voltando então, né? Para poder se roer com esses fantasmas que surgem na sua cabeça, né? Das pessoas que fizeram o que fizeram por ela. Então, o livro, né, vai desenrolar então um grande carrossel de personagens aqui, né? Bem peculiares, né? Bem excêntricos, cada um à sua maneira, né? Se eu fosse falar bem mais sobre cada um, passaria muito mais tempo, né? Mas só vale aqui então você ler para poder conhecer cada um deles, né? E certeza que você vai levar eles para toda a sua vida, né? É isso que eu quero fazer, né? Vou guardar esse livrinho com muito carinho e certeza que eu vou reler ele em algum momento, né? O livro acabou, né? Eu ainda vou continuar vendo a novela. Eu sei que a novela vai ter um final diferente, porque a novela sempre acaba com um final sempre feliz, né? Coisa que não acontece aqui muito no livro. Ele tem um final feliz, né? Mas não é digamos que um final satisfatório, né? Então você vai ter que ler então para poder descobrir. Então deixo aqui a minha indicação de mais um livro, né? Esse aqui do Jorge Amado, para vocês conhecerem. Eu amo Jorge Amado, vocês precisam conhecer Jorge Amado. É um autor muito importante e então fica aqui a minha indicação, tá bom? Comente aqui embaixo se você já leu esse livro, né? Quais as obras de Jorge Amado que você já leu. E não se esqueça então de compartilhar, né? De deixar o seu like e também de visitar os nossos outros vídeos aqui do projeto. Então é isso. Tchau para cada um e até a próxima.